Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Jesus ele faz uma análise da igreja de Sardes. E na análise que Jesus faz da igreja de Sardes, ele vai detectar que esta igreja, ela só tem nome de que está viva, mas na verdade está morta. É uma igreja que morreu e Jesus, ele traz isso para o anjo daquela igreja. Essa morte não é uma morte física. Essa morte é uma morte espiritual. Sardes havia perdido o contato com o seu Senhor. Sardes já havia perdido a intimidade com o seu Senhor. Sardes já não tinha mais comunhão com o seu Senhor. Estava vendo os seus eventos, as suas reuniões normalmente, só que Sardes já não tinha a presença do Espírito de Deus nas suas reuniões, na sua vida. A igreja de Sardes já não tinha mais. Por isso que Jesus disse: vocês têm nome de que vives e estão mortos. Trazendo isso para os nossos dias atuais, muitos estão vivendo o que Sardes estava vivendo naquele momento. Muitos estão vivendo somente de aparência, muitos estão vivendo somente de nome, mas estão mortos diante de Deus, não tem vida mais diante de Deus, já não vivem mais uma intimidade, uma comunhão com Deus. A igreja de Sardes, ela não tinha mais esta comunhão. A igreja de Sardes já não sentia mais a presença de Deus. E nós devemos, meus irmãos, analisar a nossa vida. Se nós não estamos como a igreja de Sardes, sem vida espiritual, sem vida com Deus. Quantos deixaram de orar como oravam antes? Quantos deixaram de jejuar como jejuavam, de consagrar a sua vida como consagravam antes? Existem nos nossos dias atuais pregadores, obreiros, cristãos que só têm nome de que vive, mas a realidade é que está morto. A realidade que já morreu há muito tempo, a realidade que não tem mais a autoridade do Espírito Santo, já não tem mais a presença do Espírito Santo. Muitos já estão indo ao culto, chegam ao culto, não tem mais a vontade de glorificar a Deus, não tem mais a vontade de reverenciar a Deus, levam uma vida normal, perderam a essência, perderam a alegria de viver na presença de Deus. Só que nós, olhando para o texto da Bíblia, no versículo 4 está escrito: mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Apesar da igreja de Sardes estar morta, mas lá dentro daquela igreja havia um pequeno grupo que não tinham se contaminado. A morte espiritual é como se fosse um vírus que mata aos poucos, um vírus que vai destruindo aos poucos. Quando a pessoa se depara, quando a pessoa se dá conta, ela já está morta, ela já está sem vida. Mas dentro daquela igreja existe um grupo de pessoas que não tinham se contaminado, que não tinham contaminado as suas vestes,
e andariam de branco com o Senhor, por quantas eram dignas disso. E eu quero dizer, em nome de Jesus, que nos dias de hoje ainda há também remanescentes que não contaminaram as suas vestes, que não se corromperam, que não se dobraram ao sistema, mas que vivem, aleluia, como Deus quer, que vivem como a palavra ordena. Embora somos pecadores e falhos, mas ainda existe um pequeno povo que ainda serve ao Senhor, que ainda tem a presença, que ainda carrega a autoridade, que ainda carrega a unção do Espírito de Deus sobre as suas vidas. Nós devemos analisar a nossa vida, nós devemos fazer uma autoanálise da nossa vida. Será que nós estamos como a igreja de Sardes, mortas? Será que nós estamos subindo nos púlpitos parecendo um defunto, sem vida, cantando por cantar, pregando por pregar, e perdendo a essência, a presença de Deus? Colossenses capítulo 3, versículo 2, está escrito: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Quando o foco do ser humano está nas coisas terrenas, os objetivos só são terrenos, a grande probabilidade dele morrer espiritualmente são grandes. Quando ele só pensa em conquistas terrenas, em coisas desta terra, automaticamente ele vai perder o foco e o objetivo do céu. Automaticamente ele vai perder o foco e o objetivo, que é a presença de Deus, que é a unção de Deus, que é a graça de Deus. Essa intimidade, esta comunicação, ela só vem por intermédio de renúncia, ela só vem por intermédio de obediência, ela só vem por intermédio de oração, ela só vem por intermédio de consagração, de jejuns, de lágrima, de pranto. Eu quero que você veja esse vídeo, analise-se. Jesus, meus irmãos, está à porta. Vivemos já os últimos tempos, vivemos os últimos momentos. Precisamos estar vivos espiritualmente para a vinda de Jesus Cristo. Precisamos estar vivos espiritualmente para quando nosso Senhor vier, Ele nos ache vivos espiritualmente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu ministério. Volte ao lugar da oração, volte ao lugar da consagração, volte ao lugar da humilhação. Busque a presença de Deus. Jesus não mudou. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Busque a face de Deus, busque, porque o Senhor Jesus dá a oportunidade de arrependimento para a igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3, versículo 3: lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Ele dá uma oportunidade para a igreja de Sardes se arrepender. Deus está nos dando a oportunidade de voltarmos também, de se arrependermos, de buscarmos sua presença, não de vivermos de aparência, não de servirmos a Ele por servir, mas carregarmos a sua glória, carregarmos a sua presença, carregarmos o seu Espírito. Que Deus abençoe em nome de Jesus a todos os irmãos. Eu creio que esse vídeo vai servir de edificação para a sua vida espiritual. É tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de buscarmos a face do nosso Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.